E aí, sétimo ano, hoje nós vamos continuar falando da região sul, vamos falar especificamente da economia da região sul. O livro na página 214 diz aqui: o sul do Brasil tem uma vasta e intensa produção agrícola, sendo uma das mais diversificadas do país. O desenvolvimento agroindustrial representa importante segmento da economia regional. Do ponto de vista da organização do espaço agrário, destacam-se dois tipos de ocupação e aproveitamento de terra: os latifúndios e as pequenas propriedades rurais. Latifúndios são grandes pedaços de terra, né? E pequenas propriedades rurais, como o próprio nome diz, né? São pequenos lotes que também são produzidos, né, alimentos. Os dois são extremamente importantes, só que existem diferenças básicas entre os dois. Vamos dar uma olhada aqui, o livro fala aqui, áreas de pequenas propriedades. As áreas de pequenas propriedades concentram-se principalmente nas localidades colonizadas por imigrantes europeus. Nelas predomina a agricultura familiar, na qual a maior parte dos trabalhadores pertence à mesma família. A produção dessas propriedades muitas vezes é fortemente integrada às agroindústrias. Nesse sistema, as agroindústrias fornecem animais, sementes, insumos agrícolas e ração, e os produtores se encarregam da criação ou cultivo, que é supervisionado pela indústria. Nesse tipo de propriedade, destaca-se a produção de arroz, uva, seda e fumo. Além disso, a região sul é a maior produtora de aves e suínos do país. Notem que essa região se destaca muito pela agricultura, mas também pela pecuária, né? A pecuária, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são muito fortes na questão da pecuária. Vamos ver agora as grandes propriedades, que a gente chama de latifúndios, né? As mais antigas áreas ocupadas da região sul são caracterizadas pelo predomínio das grandes propriedades rurais. Parte considerável dessa região passou por um intenso processo de modernização agrícola entre as décadas de 70 e 80, com a mecanização e a integração da produção agrícola ao processo industrial, resultando nas agroindústrias. Ou seja, eles tinham um modelo bem arcaico, né, com poucos mecanização, e aí tem uma transformação que mecaniza. E quando mecaniza, né, essa agricultura ela se torna muito mais acelerada, muito mais moderna, ela produz mais rápido, né, e infelizmente emprega menos, né, emprega umas pessoas mais qualificadas e emprega menos. Entre os principais produtos cultivados, esses grãos estão, né, o trigo, o milho e a soja. Trigo, milho e soja são 3 produtos que o Brasil exporta muito, né? E fala aqui também sobre a pecuária de corte, né? Aquele alimento que a gente come, né? A carne que a gente come, seja bovina, seja suína, seja frango, né? Pecuária de corte é muito forte também nessa região. E o livro termina essa parte falando: o norte do Paraná, cuja produção cafeeira é uma das principais atividades econômicas da região, está em processo de diversificação das lavouras comerciais, com o cultivo da soja, do milho, do trigo e do arroz. Nessa região encontra-se tanto grandes quanto pequenas propriedades rurais, né? Por que milho, trigo, soja e arroz? Porque esses 4 alimentos o Brasil tanto utiliza aqui no nosso país para escoar a mercadoria para os grandes centros, né, para que nós possamos nos alimentar, mas também o Brasil, né, esses produtores, ganham muito dinheiro exportando, vendendo seus produtos para outros países, para a China, para a Índia, para a Argentina, para o México, para alguns países até da África, tá? E aí, na página 216, o livro começa a falar sobre as indústrias, tá? E fala aqui que são áreas que predominam pequenos proprietários rurais, artesãos e operários e comerciantes, né, que compravam e vendiam os produtos entre si. E aí, isso acabou fortalecendo um mercado interno. Então, essa região ela começa a se industrializar,
tá? Muitas dessas indústrias eram pequenas e voltadas ao abastecimento do mercado local. Com o tempo foram crescendo até se transformarem em grandes empresas nacionais. Ao concorrer com outras empresas de grande porte, precisavam se manter atualizadas em tecnologia e no processo de produção industrial, o que gerou um grande dinamismo nos diversos setores. Então a gente tem uma indústria na região sul que tenta melhorar, que vem acelerando o seu processo, se tornando mais moderna, buscando novos meios, né? Estudando, trazendo pessoas de outros países para poder desenvolver uma indústria mais diversificada, tá? E o livro fala aqui também, tá, sobre os principais setores, as principais coisas que são produzidas. E aí nós temos um destaque muito para o setor têxtil, né? Têxtil é aquele que fabrica tecidos, roupas, né? Também o setor alimentício, como a gente falou aí, indústrias que acabam produzindo, industrializando alguns alimentos, como frango, né? Fabricando outros alimentos, linguiça. E aí nós temos o setor também extrativista, metalúrgico, elétrico, agroindustrial e vinicultor, né? Os vinhos da Serra Gaúcha são os mais famosos, né, que nós temos aqui no nosso país. E para finalizar, outro setor que é muito importante na região sul é o turismo, tá? Com destaque aí para as praias de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, para a Serra Gaúcha, cidades de Gramado, Caxias do Sul, né, algumas dessas cidades. Nós temos também temos um turismo de pessoas que vão até as cataratas do Iguaçu para conhecer, né, as cataratas, lá na cidade de Foz do Iguaçu. Então, basicamente, esses são os principais atrativos turísticos dessa região sul, que faz com que muitas pessoas acabem indo até esses locais para conhecer, né? Então, pessoal, para a gente fechar aí, não deixem de fazer os exercícios da página 218, que fala justamente sobre esses processos agrícolas, indústria, turismo, toda uma dinâmica econômica que faz com que o dinheiro circule pela região sul, que hoje economicamente só fica atrás da região sudeste, tá? A região sul hoje é a segunda mais importante economicamente do nosso país, tá? Então a gente fica por aqui, até a próxima, pessoal.